Em O Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, nós vamos lá no item 6, que vai tratar do desgosto pela vida, suicídio. A partir da questão 943 à questão 957, e dentro dessas questões vamos encontrar uma série de subquestões, os espíritos vão nos explicar acerca do suicídio. Há uma ideia apressada no movimento espírita quando dizem que o suicida ele vai para determinado local, que ao encarnar novamente ou reencarnar, ele vai trazer as marcas daquele ato cometido, como por exemplo, alguém que se enforcou e numa nova existência, então ele vai trazer anomalias na região do pescoço. São ideias que não estão condizentes com os princípios da doutrina espírita, com aquilo que é ensinado pelos espíritos. Dentro dessa série de questões ditas anteriormente, vamos perceber que os espíritos vão dizer que não há uma lei igual para todos, que há atenuantes, agravantes, intenções, circunstâncias. Os espíritos também nos ensinam que a lei de Deus está gravada em nossa consciência, questão 621, também no Livro dos Espíritos. Mas sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes e que levam algum tempo, algumas encarnações para começar a desenvolver a sua inteligência, consequentemente aprender a escolher entre o bem e o mal, a partir daí a responsabilidade, claro, o livre-arbítrio. Então a gente vai perceber que é a partir desse momento, quando o espírito começa a desenvolver a inteligência, que ele vai começar a lidar com as leis de Deus. Mas ele sabe? Não, ele vai precisar de uma série muito longa de experiências ou de encarnações para ir aprendendo a lidar com essas leis. Então, o espírito, quando encarnado, por fraqueza moral, por alguma circunstância qualquer e que o motive ao autoextermínio, é imprudente dizermos a situação desse espírito. Eu ouso até dizer que é leviano queremos fazer uma afirmação dessa forma. É preciso estudar essas questões. É preciso muitas reflexões para que nós possamos perceber que não há um local determinado para os espíritos no mundo espiritual, que não há um local determinado para aquele que cometeu o ato de suicídio, e que não há essa lei de causa e efeito ou a lei de Talião. Longe disso. Nós vamos, dentro dessas questões, nós vamos ver o quanto Deus é misericordioso quando Ele dá ao espírito a oportunidade de desenvolver o conhecimento. E a partir desse desenvolvimento, o espírito vai experienciando nas suas sucessivas encarnações e vai desenvolvendo ainda mais o conhecimento dessas leis, acertando, errando, se equivocando, seguindo o caminho melhor, outras vezes nem tanto, mas veja, não há uniformidade para as penas, para os castigos. O que há é o que levou o espírito a cometer o ato do suicídio. Então, somente ouvindo o espírito, nós vamos poder ter uma ideia clara. E a partir dessas questões, nós vamos poder melhor fazer um estudo moral sobre o ato. Mas seria, como eu disse, leviano afirmar para alguém que uma pessoa que suicidou está em determinado lugar e que ao encarnar virá com deformidade naquela região
onde ela lesionou e que a levou à morte. É preciso estudar muitas reflexões, bastante debates, buscar nas obras de Allan Kardec mais e mais subsídios desse tema suicídio. Buscar, por exemplo, na obra Céu e Inferno, quando vai tratar na sua primeira parte, do seu capítulo 1, que vai tratar das penas futuras segundo o Espiritismo, lá tem uma série de 25 itens que Kardec vai trabalhar. E eu estou dizendo aqui, claro, do Céu e Inferno de 1865, portanto, a edição original. Depois nós vamos para a segunda parte, os exemplos, também nessa obra, o Céu e Inferno. Vamos procurar lá os espíritos suicidas, para que a gente possa, juntando tudo isso, ter uma ideia mais clara. Abandonar essa ideia, como eu disse, precipitada, de um local circunscrito para o espírito, de que todos os espíritos que cometem o suicídio sofrem algo igual, tanto no mundo espiritual quanto ao encarnar, e que Deus vai punir de forma igual, porque suicidou, e Deus, ele não perdoa aquele que suicida, então Deus vai castigar de forma igual. Isso é um erro. É preciso estudar. Estudar Espiritismo é estudar as obras de Allan Kardec.